Boa noite. Acho que já está gravando. Boa noite, né? Boa noite, pessoal do GEAC, né, que acompanha aí o GEAC. Esse era para ter sido um encontro, né, na quinta-feira, mas aconteceu que eu fiquei doente e estou realizando hoje, né, nesse modo de gravação. E nós vamos ter algumas alterações, né? Uma das alterações que a gente vai realizar é das reuniões serem gravadas e passadas para o Google Drive através do Zoom, né? Então, as reuniões agora vão ser até o final do ano no Zoom, né? Sair do Google Meet e aí vamos realizar por aqui, tá bom? Bom, hoje vai ser uma apresentação breve, né, sobre a peste, né, vai ser bem en passant, até porque é um assunto que, além de ter muito conteúdo, né, a temporada 2022, ela é mais voltada para a gente falar sobre certas coisas, né, que não tem, né, como, por exemplo, Cartas ao Amigo Alemão, que a gente conseguiu fazer uma coisa mais elaborada, interessante, né, e aqui a gente vai para o básico, né? Eu já começo desde já com uma apresentação que a gente vai fazer, né? Justamente sobre a peste, né? O esboço da apresentação será antes, durante e depois, e a polêmica Barthes e Camus, né? Que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Para início de conversa, né? A gente pode retratar aqui no antes a construção de um romance acerca de uma cidade sitiada, infestada de ratos, né, uma espécie de epidemia. Não é uma história tão nova assim, mas definitivamente moldou alguns aspectos do século XX. E isso especificamente a peste do Camus. Vamos dar um background e vamos lembrar, por exemplo, de Daniel Defoe escrevendo Diário de um Ano da Peste. Né? O gênero literário de romance, né, por assim dizer, como vocês sabem, ele tem uma certa transformação através dos tempos, né? O que o Otto Maria Carpo, né, brilhantemente conseguia ressaltar na sua história da filosofia, história da literatura, mas o que a gente pode atribuir aqui ao Camus propriamente é um profundo conhecimento acerca de história das pandemias e epidemias ao que ele tinha acesso na época, né? Vamos lembrar que ele está em Paris, né? Vamos lembrar que ele está no pós-guerra, então ele tem um acesso a bibliotecas e livrarias de uma maneira muito mais interessante do que se, por exemplo, estivesse na Argélia. Vamos lembrar que o Camus já tinha uma boa bagagem anterior de literatura, então autores como tanto o Daniel Defoe, que de fato sempre esteve presente dentro da bagagem camusiana, como por exemplo Herman Melville também, Proust, né, e alguns outros. Então, a peste traz esses elementos próprios da pandemia e da epidemia presentes no estudo, né, na historiografia, né, que o Camus faz, não somente em relação às tragédias em si, como elas ocorreram, quantidade de mortes, causas, locais, né, tudo isso relatado, estudado, pesquisado, como, e aí é uma parte muito interessante, né, o comportamento do agente de saúde maior dentro de uma crise dessas, né, a saber, o médico. Né? O médico é, de fato, o agente de saúde mais bem equipado, né, para deter essas epidemias, pandemias,
e tudo mais de doenças contagiosas, grandiosas, né, que se possa verificar. É interessante a gente verificar aqui que o Camus utiliza os ratos, né, dentro da obra de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito interessante, em um sentido muito próprio. A figura, né, a própria figura do rato, né, como esse ser problemático, doentio, né, asqueroso, nojento, né, em detrimento, e aí são duas análises que existem em relação a isso, uma confirmada pelo próprio Camus, né, de que a infestação dos ratos na cidade de Wuhan, onde acontece a ação, equipara-se, obviamente, com o exército nazista entrando em Paris. Então, isso equipara-se, né, para o Camus, essa noção, né, entre as duas coisas, ok? Então, diante dessa questão, né, dessa questão bem própria, a gente tem todo uma base, né, por assim dizer, que o Camus pôde trabalhar bem, né, para escrever A Peste, né? E é claro, não tem como a gente não, não, não afirmar que o problema da peste é, para o Camus, duas coisas. A primeira delas, ainda o problema do mal, né, que sempre vai estar presente no pensamento camisiano, a problemática do mal, né, se o mal é uma coisa metafísica ou o mal é uma coisa produzida pelo próprio homem. Então, essa infestação de ratos que acontece em Wuhan é pelo estilo de vida de Wuhan, no sentido higiênico, socioeconômico, no sentido de faltam reformas básicas, os pobres não são bem vistos, a situação da Argélia no sentido próprio de uma periferia, enfim, tudo isso. E, claro, o outro sentido que o Camus coloca como grande questionamento, representado aqui pela visão dualista, né, do Dr. Bernardier contra o padre Panelot, mas, né, de que aquilo, a peste, na verdade, era um castigo divino, né? Então, a gente tem esses dois confrontos presentes na obra, que é, de fato, um grande problema, por assim dizer, que também assola e vem questionamentos, coisas do tipo, referentes em outras pandemias, tragédias e coisas do gênero. Então, a gente tem essa base que pode já demonstrar aqui que o Camus trabalhou, né? Recentemente saiu um livro do Camus, que é a exortação aos médicos da peste, né? Um texto curto, justamente falando sobre o médico, né? A figura, o papel do médico justamente numa pandemia, numa epidemia e por aí vai. Então, a gente tem esse antes da peste propriamente. Logicamente, para reflexão, a gente traz essa breve parte aqui do Camus, né? A imprensa, tão indiscreta nos casos dos ratos, já não mencionava nada. É que os ratos morrem na rua e os homens em casa, e os jornais só se ocupam da rua. Então, aqui, obviamente, a gente tem que lembrar que Camus era um jornalista, né? Então, aqui ele faz uma crítica, logicamente, ao fato de não se estar falando mais da peste, porque os homens estão enclausurados em casa, estão morrendo em casa, né? Então, isso também, brilhantemente, por assim dizer, né? De uma forma bem dramática, ressoa com o que acontece hoje, o que aconteceu, né, na pandemia. Diante disso, a gente parte para o durante, né? A peste é considerado por muitos como a obra máxima do Camus, né? Pela estrutura, pelo tema, né? Pela capacidade que ele tem de dialogar ali com fazer uma ponte entre o absurdo e a revolta, né? A Peste é uma obra de 47,
a gente tem que lembrar que o ciclo do absurdo se fecha em 44, com a exibição de Calígula, 44, 45. Então, em 46, a gente já tem o terreno que o Camus está preparando para a questão da revolta. Então, claro, a peste abre o ciclo da revolta, né? De uma maneira brilhante, extremamente interessante, inconformada com a sua condição, né? Condição dos homens que morrem, são frágeis, débeis, né? Perante qualquer tipo de situação adversa, né? Observado pela personagem principal, Bernard Rieu, observado pelas outras personagens de tal ou igual importância, né? Como o Tarot, o Panelot e tantos outros. Então, claro, a gente observa que dentro dessa perspectiva, né, de narração existe o tema do pessimismo. Para ser mais exato, existe o tema do ciclo da volta, da repetição infinita que a gente já tinha visto em Sísifo. Por que eu falo isso? Porque a última frase do Bernard Rieu é exatamente isso, né? Que um dia a peste faria os ratos morrerem numa cidade feliz, né? Então, nós temos o processo de continuidade, lembrança, né? É o presente, os casos melhoraram, as pessoas não estão precisando mais ficar em quarentena, não estão morrendo tanto quanto antigamente, mas é claro, aqui a gente tem essa noção do retorno. Por que é importante a gente falar sobre a questão do nazismo? Fazer o paralelo, porque é justamente isso que o Camus quer dizer, né? Nós vencemos a guerra, mas nós não vencemos ideologicamente falando. Nós vencemos belicamente, nós vencemos as armas e os tanques, mas nós não vencemos a ideologia, né? Então, isso é uma coisa que parte, claro, para o Camus de uma maneira extremamente perspicaz, porque parte de um problema do pós-guerra. Essa Europa arrasada, destruída, não somente entre os escombros, mas também através da sua moral, da sua filosofia, da sua ética, da sua religião, de todos os preceitos que se possa imaginar acerca da Europa. Então, aqui, claro, a gente tem, como Camus vai falar em 46, uma crise humana. E essa crise humana não cessa. Se vocês repararem, no processo do pós-guerra até hoje, claro, passando pelos eventos da Guerra Fria, repercutindo por todos os eventos da década de 90, com os desdobramentos da chegada do século XXI, vocês vão perceber que as tragédias são sempre as mesmas e que os atores e os cenários são os mesmos. Se breve exercício aqui de raciocínio. Quando eclode a guerra, a Rússia-Ucrânia, nós lembremos que existe uma instituição militar criada no pós-guerra, a OTAN, existe um homem no poder nos Estados Unidos, Joe Biden, que é um homem com concepções de Guerra Fria. Na Rússia, a mesma coisa. Vladimir Putin, um homem de ideias voltadas para a Guerra Fria. Então, nós não tivemos uma modificação de atores e de cenário. Nós tivemos apenas uma leve mudança, troca de certos papéis em determinados momentos. Por isso, né, que a peste do Camus de 47 é o livro mais vendido dos últimos 2 anos. Apesar de ter sido escrito em 47, nós observamos agora, em 2020, como a peste pode ser inserida na sociedade e destruir ou suspender amores, amizades, situações, eventos e tudo que se imaginar.
nós percebemos que existem muitos Bernardier, nós percebemos que existem muitos Tarot, nós percebemos que existem muitos Panelot. Então, diante disso, aqui fica claro, obviamente, a questão da atualidade. Eu já adiantei um pouco depois, né, justamente do legado da posterioridade. A peste é um tema que não cessa, é algo que se repete, é algo que, por exemplo, daqui a 100 anos, talvez também esteja em evidência, né? O que é curioso que a peste é escrita em 47 e existe uma peça teatral em 48 chamada Estado de Sítio, que vai ser a nossa próxima reunião, a gente vai falar mais detalhadamente sobre, mas aqui, claro, a gente deixa uma cutucada. Ela é vista como uma espécie de continuação da peste, porque, apesar de existir todos os temas caros ao Camus presentes ali em A Peste de 47, ainda faltam certas coisas a serem ditas, faladas. Em Estado de Sítio, o que é curioso, tudo aquilo que o Camus deixou de falar na Peste de 47, ele fala em O Estado de Sítio de 48. Isso é puramente interessante, mas não é uma continuação, não é uma próxima história. Uma das minhas possibilidades, teorias mais interessantes, é que, na verdade, a peste e o estado de sítio, na verdade, estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. Lembrando que um acontece em Cádiz, na Espanha, e outro acontece em Oran, na Argélia. Bom, talvez essa seja a parte mais interessante, por assim dizer, né? Que é justamente a polêmica Roland Barthes e Albert Camus. Né? Eu vou até parar aqui a apresentação para a gente ir para um outro ponto da apresentação, que é justamente a carta, né? A carta. Deixa eu ver se eu encontro. Pronto. Não dá para eu ler toda, porque, enfim, ela é bastante extensa, né? Tanto a carta quanto a resposta. Mas, obviamente, a gente pode pegar alguns trechos, travar alguns trechos aqui, né? E, logicamente, deixa eu ver aqui, a gente vai botar no blog. É bom que aí vocês já veem o blog mesmo. Tem gente que nem sabe que o blog existe. Então, eu já boto aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vocês estão vendo agora, esse é o blog. Né? Esse é definitivamente o blog do grupo de estudos em Albert Camus. A gente coloca alguns textos aqui, algumas coisas. Está funcionando desde 2011. E vamos ver aqui. Eu coloquei o da situação do Barthes e do Camus. Tem alguns vídeos também, é bem interessante para vocês verificarem. Pronto. Eu vou ler só o comecinho mesmo. Esse é o texto do Barthes, né? Crônica. Registro segundo a ordem do tempo, por oposição à história, na qual os fatos são estudados em suas causas e suas consequências. Relato de pequenas histórias corriqueiras.
Por que que o Barthes, né, vai justamente falar sobre crônica, primeiramente aqui em relação ao Camus? Porque essa é a primeira crítica que o Roland Bates tem em relação ao Camus. O que é a peste? É uma crônica, um romance? O que que ela é? Claro, o Camus exemplifica no começo da peste que essas crônicas, só que de fato não se trata de uma crônica, é um romance. E o Berthes continua: a peste não é um romance, mas uma crônica. Ao menos ela se chamava assim do início. Isso quer dizer que todos os temas habituais do romance, o homem, o amor, o sofrimento, são vistos aqui através da transparência e do distanciamento de uma história coletiva, acompanhada dia a dia, sem jamais se deixar penetrar por uma significação propriamente histórica. A meio caminho entre a história e o romance, a peste poderia ainda ter sido uma tragédia. Logo veremos que preferiu ser o ato de fundação de uma moral. Vocês já percebem, né, de certa forma, como a crítica do Barthes, enfim, é definitivamente pesada em relação a isso. A escolha própria do Camus em relação à crônica. E é algo que o Roland Bates vai massacrar, por assim dizer, no sentido de que vai usar isso muitas e muitas vezes contra o Camus. A peste também é crônica, à medida que Oran, submetida à epidemia, constitui um mundo, sem causas e sem consequências, conforme a definição, ou seja, um mundo privado de história. Os homens da peste não enxergam mais que a ordem do tempo. Eles vivem, depois a peste chega e depois a cidade é isolada. E depois eles morrem. E depois a peste se afasta. Não saberiam dizer outra coisa. E tudo o que são capazes de pensar sobre a vida, morte, o sofrimento ou a solidariedade, seus erros e seus deveres, não lhe correm senão segundo essa ordem. Então, uma das críticas que o Roland Bates vai dizer é que, de certa forma, o Camus estava fazendo uma certa denúncia à história, né? Bom, é claro que o Camus vai responder em uma carta de 1955. É importante ressaltar aqui para vocês que essa polêmica em relação à peste, ela não acontece propriamente na época que a peste é escrita, mas alguns anos depois. E o Camus vai responder sempre com as suas palavras tão bonitas. Por sedutor que me pareça, não posso compartilhar do seu ponto de vista sobre a peste. Claro está que todo comentário é legítimo na crítica de boa-fé. Ao mesmo tempo, aventura-se tão longe quanto o Senhor faz, é tão permissível quanto relevante. Mas parece-me que em qualquer obra há evidências que o autor tem o direito de mencionar, a fim de ao menos indicar os limites em que se pode se desdobrar o comentário, né? Então, claro, aqui a gente tem, em primeiro momento, uma escusa definitiva do Camus em relação à crítica que o Barthes faz, né? Eu não vou ler absolutamente tudo para vocês, até porque minha garganta não está aguentando mais, né? Eu, eu ainda estou doente, né? Mas resolvi gravar aqui para a gente poder dar continuidade e tal, e até porque a peste a gente já tem muito conteúdo gravado, coisas do tipo. Mas realmente não tô aguentando. Mas vamos lá. Só para a gente encerrar,
No ponto 1, ele fala sobre as perspectivas, que é, de fato, uma relação à evidente luta da resistência europeia contra o nazismo. No 2, ele fala que, comparado ao estrangeiro, a peste marca, sem discussão possível, a passagem de uma revolta, de uma atitude de revolta, né? Então, de fato, é a transição de ciclo, né? De um para o outro, e que é o tema da separação, né? O tema ali está presente da separação. É uma carta longa, né? Com uma réplica que o próprio Bates faz, né? Então, eu vou deixar o link para vocês. Eu vou deixar o link para vocês, justamente para dar uma lida depois, porque é bem interessante. E, claro, deixo também um TCC, que é só sobre isso, polêmica desse caso, Bates contra Camus, né? Enfim. Por hoje é só, pessoal. A gente segue com as outras atividades, né? Estado de sítio, agora na quinta. Vamos ter também o mini curso do Homem Revoltado. E depois a gente vai ter o final, né? Que vai ser sobre nossa última reunião de julho, que vai ser sobre os justos, ok? Grande abraço, pessoal, se cuidem, tá? E a gente vai se falando, com certeza. Tchau, tchau.